Bom dia, criança. Vamos iniciar mais um dia de aula. Mas antes, vamos fazer a nossa oração da manhã. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós a vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos continuar na aula de hoje, crianças. Página 10. Vamos lá. Cidades e suas funções. As funções, ou seja, as atividades e serviços que as cidades exercem estão relacionadas a fatores como a localização, histórico, de ocupação, disponibilidade de recursos naturais, aspectos culturais, entre outros. Em algumas cidades, a função principal é o comércio, em outras, a atividade industrial e em outras ainda a religiosa, portuária, turística ou político-administrativa. Então, olha só, vocês podem observar que só nesse parágrafo vocês verificaram que a cidade tem diversidade de funções, né? Não é para fazer só uma cidade e pronto. Não, ela tem uma diversidade de funções aí. Então, vamos observar alguns exemplos. O primeiro que nós estamos demonstrando aqui são as cidades chamadas políticos administrativas, né? Por quê? Porque elas abrigam sedes administrativas do governo. A estratégia política é a principal atividade desta cidade, ou seja, esse tipo de cidade se resume na parte governamental, vamos dizer assim. Aqui nós temos a foto de Brasília, né, que é um exemplo de cidade político-administrativa. Na foto, o Palácio do Governo de Brasília, em 2018. Aqui eu tenho cidades turísticas e cidades religiosas, né? Então, além de ser turística, ela é muito voltada à religiosidade. Porto Seguro, na Bahia, Foz do Iguaçu, no Paraná, e Bonito, em Mato Grosso do Sul, são exemplos de cidades turísticas, pois o turismo é a principal atividade econômica daquelas cidades, né? Ou daqueles estados. As cidades religiosas abrigam também importantes igrejas, templos e santuários e recebem muitos visitantes em suas celebrações. Não deixa de ser também uma fonte de renda para aquela cidade, tá? Por exemplo, aqui nós temos uma cidade de Aparecida, né, no estado de São Paulo, e lá é um exemplo de cidade religiosa. Cidades comerciais. Então, nós vimos a parte de cidades religiosas, agora nós vamos ver na parte comercial. As principais atividades desenvolvidas nessas cidades são as transações comerciais e a prestação de serviço, comércio em si, tá? São Paulo é considerada uma importante cidade comercial brasileira. A sua principal função é prestar serviços especializados, por exemplo, financeiros, né, de médicos, na área educacional e escritórios e empresas internacionais. Tudo isso é voltado à parte do comércio. Aqui você tem a vista noturna da Avenida Paulista, né, uma das grandes, bem conhecida da cidade de São Paulo. Nós temos também tipos de cidades chamadas cidades industriais e cidades portuárias, ou seja, aquelas que têm bastante portos, que são onde os navios descarregam, trazem cargas internacionais e até nacionais. Cidades como São Bernardo do Campo e
Camaçari, na Bahia, concentram grande quantidade de indústria e tem nessas atividades sua principal fonte de renda, ou seja, a parte da indústria e dos portos, né? Ela é a principal função que ela tem. As cidades portuárias têm como principal função a importação, geralmente alimento, madeira, um comércio, transportadores em si. E também importação e exportação de produtos por meio dos seus próprios portos. Aqui você tem um exemplo do Porto de Paranaguá, no interior do Paraná. E nós temos, crianças, as cidades históricas, né? Com as belas construções antigas, elas é uma cidade histórica. Nas cidades históricas, abrigam várias construções antigas como casas, igrejas, monumentos e outras edificações de valor histórico. São João del Rei, que fica em Minas Gerais, Laranjeiras, Paraty e São Miguel das Missões são exemplos de cidades históricas, né? Então, isso também chama as pessoas para pontos turísticos, né? Então, vocês puderam observar que a cidade, cada uma, ela tem a sua função, tá? E é muito importante para o desenvolvimento do país. Na questão de número 1, nós temos: leia o texto a seguir e responda às questões propostas. Aqui nós temos: antiga vila de São João, Rio das Mortes, pertencente ao ciclo do ouro do estado, Tiradentes é uma cidade histórica mais bem conservada do país. O destino valoriza muito o turismo religioso, com igrejas bem conservadas e o Museu da Liturgia. Mas não é só isso que chama atenção nesse local. É o passeio de charrete por suas ruas de pedras que encanta famílias e crianças, tá? Na letra A, nós temos um exercício para vocês fazerem. De acordo com o texto que você acabou de ler sobre a cidade de Tiradentes, qual das duas respostas é correta? Ela surgiu de forma espontânea, devido à mineração, ou ela foi planejada no ciclo do ouro? Pense, analise e marque sua resposta. B. Que função a cidade de Tiradentes exerce? Nós vimos nas páginas anteriores que cada cidade tem a sua função. Então, você vai escrever qual é a função dessa cidade de Tiradentes. Na questão de número 2, diz: leia o trecho de uma notícia publicada no site Olhar Digital, que fala assim: Bahia vive de coisas muito além das festas, músicas e belas praias. A tecnologia, por exemplo, é traço forte do município de Camaçari, que fica a 50 quilômetros de Salvador, a capital do estado. Lá é onde se encontra o polo industrial da região, que reúne mais de 60 empresas investidoras em tecnologia e inovação. Muito bom saber disso. Com base no texto da notícia que você leu, é possível concluir que a principal atividade de Camaçari é turística, comercial, político, administrativa ou industrial. Marque lá a sua resposta. E na terceira questão diz: que função ou atividade caracteriza o lugar onde você mora? Tá? Então, dê uma pausa no vídeo e volte que nós vamos já corrigir. E aí você observa aqui, na letrinha A, que a resposta é que ela surgiu de forma espontânea, devido à mineração. Lembra que eu contei da última aula que as pessoas iam chegando, fazendo uma comunidade aqui, depois um pouquinho aqui, para formar as grandes cidades? Pois é, devido à mineração, ou seja, a procura do ouro, essa cidade de Minas Gerais, né, ela foi fundada justamente por isso, porque algumas pessoas vieram de outros locais à procura do ouro, era uma febre muito grande na época, e o que acontecia?
Como tinha muitas pessoas, eles começaram a construir suas casinhas, construir um local para dormir, alguma coisa assim. E aí foi formando essa cidade. Mas justamente porque as pessoas iam à procura do ouro. Na letra B, diz qual é a função dessa cidade de Tiradentes. A principal função é histórica, né? Turística e religiosa. Então, ela tem essas três funções: histórica, turística e religiosa. Tá? Histórica porque ela conta o fato de como surgiu essa cidade. Ainda tem turístico porque as pessoas também hoje em dia vão à procura do que era antigamente, né? Principalmente nas construções. E ela tem um cunho religioso também. Na segunda questão, ficou. Ela é na base industrial. Tá? Então, ela pergunta aqui, na terceira questão, qual é a função ou atividade que caracteriza o lugar onde você mora? Provavelmente, eu creio que ela tem um pouco de cada, porque ela tem turismo, né, porque muitos turistas vêm para cá. Ela tem um pouco comercial, ela só não é industrial, porque na nossa cidade não tem indústria, tá? E tem cunho religioso, ainda tem isso também. Esse é um exemplo, tá, crianças? Bom, aqui você tem um apanhado de tudo que você estudou nessa nossa unidade, que diz: complete o esquema com base nos conteúdos estudados neste capítulo que nós estudamos. Os municípios brasileiros, a cidade, qual é a área rural, tem forma, estrutura e função, e assim você vai completando cada quadro desse. Dê uma pausa no vídeo e vamos corrigir juntos. Quem souber, ótimo. Quem tiver um pouquinho de dúvida, não se preocupe, a gente ajuda também. Vamos lá, crianças. Nós vimos que os municípios brasileiros, as cidades são chamadas de áreas urbanas e a área rural é chamada de campo. Vimos também que tem forma, estrutura e a função variada. Origem, a cidade pode ser natural ou espontânea, né? E tem também, a gente viu, as cidades planejadas. As cidades naturais ou espontâneas, elas têm a origem de pequenos povoados, tá? Já as cidades planejadas, não. Elas são industrializadas, elas são projetadas e depois construídas, né? É uma grande diferença aí. Então, tem pessoas que se juntam para criar uma cidade, planejar, né? Aqui, elas crescem ao redor de um centro comercial, de uma instituição religiosa, ou de um porto, ou uma fortaleza, ou até mesmo de um local estratégico para, tipo assim, o descanso dos viajantes. Então, é um local estratégico. E vamos formar nossa cidade aqui. Já a do campo, né? Já as cidades planejadas, elas são sujeitas ao processo do crescimento urbano espontâneo e acelerado, como exemplo de Aracaju, Brasília, Maringá, Palmas, Goiânia, Teresina. Então, até Palmas, Tocantins, né? Eu falei para vocês. As cidades apresentam múltiplas funcionalidades, né? As funções de uma cidade estão relacionadas principalmente aos fatores como localização, disponibilidade de recursos naturais, histórico de ocupação e o aspecto cultural, entre outros. Já as cidades que são planejadas, elas têm como exemplo Paranaguá, né, que é uma cidade portuária. Nós temos
Camaçari, que é uma cidade industrial, e nós temos também São Paulo, que é uma cidade comercial. Então, vocês puderam observar que nesse assunto das funções e da criação e como surgiram as cidades, vocês podem observar que cada uma foi formada de uma maneira diferente, né? E que hoje em dia se concentram as grandes metrópoles, mas muitas delas foram feitas nesse processo, fora aquelas que foram planejadas, mas independente de qual modo ela foi construída ou formada, vamos dizer, cada uma delas tem as suas funções. Vamos parar por aqui e tem uma atividade no caderno referente a esse assunto. Tchau, crianças!